Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 37ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre, convidando o vereador Marcelo Verli, que dispõe, só um minutinho, vereador, dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria pedir desculpa aos meus nobres colegas e pedir perdão às pessoas que nos assistem, mas eu tenho uma sessão, tenho uma reunião de uma associação de moradores no São Geraldo, e eu tenho um compromisso lá. Eu queria pedir desculpa a todos os senhores e as senhoras, e eu vou ter que me retirar agora. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Ao longo do período em que nós estamos nessa Casa Legislativa, por inúmeras ocasiões nós debatemos temas relevantes para o nosso município e vários foram os vereadores, poderia dizer que muitos foram os vereadores, que sempre sinalizaram que educação e saúde devem ser políticas de Estado e não políticas de governo. Qual é a essência do pensamento, do fundamento dessa fala? Que, na verdade, os investimentos nas áreas de educação e saúde, principalmente, precisam ter continuidade, precisam ter planejamento, precisam ser fundamentados em ações de curto, médio e longo prazo. Porque realmente não é possível você avançar em educação, avançar em saúde, se não houver uma perspectiva que viabilize os investimentos necessários, como já disse, no curto, no longo, no médio e no longo prazo. Nós temos visto aí ao longo das últimas semanas uma discussão no Congresso Nacional, o vereador professor Pierre sempre foi um grande defensor dessa questão, que é exatamente a ampliação do percentual do produto interno bruto destinado à educação. Nosso país hoje investe algo em torno de 5%, há uma proposta de duplicar esse valor, mas a tendência do Congresso hoje é ficar no meio termo, ou seja, sinalizando que ainda não é a prioridade absoluta o investimento, a aplicação de recursos em educação. Por outro lado, o que nós temos visto na área da saúde, e essas informações elas não são só no plano local, mas também regional, estadual e mesmo nacional, que esse é o maior problema que nós enfrentamos hoje. E eu diria que a maior parte desse problema se deve exatamente à ausência de investimentos continuados, principalmente no que se refere às atividades de prevenção à saúde. Se trabalha muito mais no combate à doença, quando praticamente já se perdeu um tempo muito grande, do que propriamente se investir na promoção da saúde. E não há instrumento melhor, internacionalmente falando, senhor presidente, senhores vereadores, do que a ampliação das equipes de saúde da família. E parece que nós andamos para trás. Quando o doutor Renato Abirrâmia, na década de 90, foi secretário de saúde, ele implementou o programa exatamente de médico de família, programa de saúde da família, e ao longo dos últimos anos, ao invés de fortalecer, de crescer, de se expandir, esse programa tem evoluído no nosso município. Consequentemente, nós temos visto ampliar o número de pessoas nas filas, nos postos de saúde, muitas vezes chegando na madrugada. Temos visto também uma sobrecarga no Hospital Municipal Raul Sertã e até mesmo na quase recentemente inaugurada Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, 24 horas. Faço esse preâmbulo, senhor presidente, porque embora tenha, ao longo dos últimos meses, pontuado algumas questões que considero que o atual governo não caminhou, não conduziu como deveria, nesse momento eu preciso fazer algumas referências importantes exatamente na direção da valorização daquilo que se continua, daquilo que se assume de uma gestão e se dá continuidade. E hoje,
ao abrir as páginas do jornal A Voz da Serra, mais precisamente na página 10, eu me deparei com 2 extratos de instrumento contratual. O primeiro deles, o processo administrativo 9964/2011. Repito, /2011, que foi exatamente o ano em que nós tivemos a honra de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação. A data de assinatura desse extrato, dia 12 de junho. As partes, o município de Nova Friburgo e a empresa Natureza Engenharia Limitada, cujo objeto é o primeiro termo aditivo ao contrato 075/2011, que versa sobre a reforma e ampliação da Escola Municipal Tiradentes em Amparo. Um projeto que, quando nós assumimos a secretaria, já tinha um pontapé inicial, um ponto de partida, mas que naquele momento se encontrava engavetado. E nós tomamos a iniciativa, senhor presidente, e eu acredito, senhores vereadores, que essa deva ser a prática de qualquer autoridade que assuma uma secretaria municipal, em especial de educação e saúde, que é saber ouvir. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. O ouvir precede o realizar. E quando nós, ao nos depararmos com esse pré-projeto, nós convidamos a Associação de Moradores do bairro Tiradentes, lideranças daquela comunidade, já um tanto quanto incrédulas, quanto em relação à possibilidade da efetivação desse investimento, e também abrimos o espaço à participação do setor de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação e outras pessoas envolvidas com o projeto. O que gerou a partir daí? O ajustamento daquela proposta original às reais demandas da comunidade do Tiradentes e de Amparo, associando a ela um componente fundamental que está em sintonia com o que está ocorrendo ao longo desses dias e das próximas semanas, que é a Rio+20, que versa, que trabalha em prol da sustentabilidade ambiental, que foi basicamente incorporar ao projeto o aproveitamento da energia solar e o reaproveitamento de águas de chuva, fazendo com que essa unidade, eu tenho absoluta convicção disso, se torne uma referência ambiental e que, inclusive, será visitada por muitas secretarias municipais de educação, tão logo seja inaugurada. Esse extrato sinaliza que a obra está em andamento. Diz aqui que o prazo fica prorrogado em 36 dias. Então, uma obra que, desde a sua origem, teve continuidade, e isso é muito importante. E um outro extrato de instrumento contratual, que eu também considero de grande importância para a comunidade de Nova Suíça. O vereador Edson Flávio também tem sido um grande defensor dessa proposta. Um minuto. Que é o processo 16654/2011. Repito, /2011. Esse projeto, esse extrato de instrumento contratual, melhor dizendo, cuja assinatura foi no dia 12 de junho, versa sobre a construção de uma unidade escolar, mais precisamente uma creche pró-infância com recursos do governo federal, que nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de estar no FNDE, junto ao Ministério da Educação, trabalhando pela aceleração da liberação dessa verba, com o objetivo de construção de uma unidade que realmente atenda de uma forma qualitativa e não simplesmente um amontoado, que muitas vezes, infelizmente, ao longo da história do nosso município tem ocorrido. Uma creche com padrões arquitetônicos, padrões ergonômicos, com toda uma estrutura que vai atender dignamente as crianças do bairro Nova Suíça, cujo prazo de vigência, prazo para realização, para execução, de 270 dias, ou seja, 9 meses a contar do seu início. Uma obra que foi contratada junto à empresa Fabicom Engenharia. Senhor presidente, senhores vereadores, com esses 2 exemplos, eu quero sinalizar que esse deve ser o caminho do município de Nova Friburgo. Todos os bons projetos, tudo aquilo que realmente atenda à necessidade da população de Nova Friburgo, conclua, tudo aquilo que realmente faça a diferença para as comunidades que mais precisam do atendimento do poder público, independam das variações e, muitas vezes, das diversidades políticas que nós temos. Que seja realmente priorizado o investimento
no curto, no médio e no longo prazo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Abirrame, também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, inicialmente, as minhas primeiras palavras para agradecer as manifestações que eu recebi em função de eu ter tido um mal súbito, e exatamente essas palavras refletem o que aconteceu. Eu tive uma síncope, e a síncope existe várias causas etiológicas que podem levar o paciente a ter a síncope. Médico também fica doente e também sofre as consequências, inclusive por saber quais são as causas de síncope. Algumas gravíssimas, algumas que têm doenças irreversíveis, mas os exames que foram feitos não mostraram a causa da síncope, e até o próprio estresse dessa vida cotidiana nossa, a vida política, a vida profissional, pode levar a esse tipo de manifestação, até porque nós estamos ainda num período de pré-convenções, escolhas de candidato, e existe uma preocupação muito grande minha, sinceramente, em relação ao futuro da nossa cidade. Preocupa-me, sobretudo, possibilidades da cidade voltar a ter no seu governo políticos cujas atuações anteriores marcaram profundamente, deixaram manchas indeléveis na nossa sociedade. Mas eu queria aqui, hoje, já que eu estou falando de saúde, continuar fazendo o apelo ao excelentíssimo senhor prefeito para que mande para a Câmara o projeto que já está pronto há muito tempo, já tem 5 meses, um projeto que resolve totalmente o problema das filas no ambulatório. As ações básicas de saúde e os ambulatórios, as unidades básicas e policlínicas, estão com uma deficiência muito grande de profissionais, e nós vemos que os pacientes vão às filas durante as madrugadas frias da nossa cidade, e não conseguem ser atendidos. É claro, o motivo é muito fácil. A diminuição de médicos dos ambulatórios, porque o salário é de R$ 1.307 brutos. Líquido, R$ 1.200. E dificilmente um médico irá aceitar trabalhar por um salário tão ínfimo. Por isso, a gratificação de produtividade representa um estímulo adicional para que esses profissionais possam atender um número suficiente de pacientes, e com os cálculos que foram feitos, que estão no anteprojeto, nós teríamos a cobertura de 14 mil consultas mês, em todas as especialidades. Isso fora a estratégia de saúde da família, mas 14 mil daria para atender toda a demanda, não haveria mais demanda reprimida. O sistema SISREG foi instalado enquanto eu era secretário, o central em todas as unidades, para que pudesse absorver a demanda e permitir a marcação de consultas com cartão do SUS, até por telefone. Tudo isso foi preparado, todas as especialidades foram marcadas com o número de profissionais necessários a atender aquela demanda específica de acordo com as regras do Ministério da Saúde. Isso não fica caro. Exatamente R$ 250 mil por mês, com
os encargos, até R$250 mil, caso os médicos atendam cada um 192 pacientes mês, somando-se, inclusive, os médicos do Ministério da Saúde. Por 1.307, nós vamos continuar ficando sem psiquiatras. Eu consegui colocar dois psiquiatras já saíram depois que eu assumi. Na estratégia de saúde da família, quando eu saí, eu deixei as 15 unidades com médicos. As 15 unidades com médicos. Hoje, várias unidades já estão sem médicos. É preciso utilizar os meios existentes no sentido de contactar esses profissionais, apresentando a eles essa proposta de gratificação de produtividade e a contribuição que eles darão para a saúde de Nova Friburgo, porque isso transcende só o término das filas. O paciente que é atendido de uma maneira correta no ambulatório, ele tem os seus problemas resolvidos ou minimizados. E aí, excepcionalmente, eles vão recorrer aos prontos-socorros, aí no caso a CTU e a UPA, vão reduzir de uma forma significante o número de internações. E a qualidade de vida dos pacientes será completamente modificada. Isso aí com R$250 mil por mês. O projeto está pronto, eu vou continuar insistindo todos os dias. Se precisar ir conversar com o prefeito, eu vou de novo e várias vezes, porque nós não podemos mais manter a situação que nós estamos vendo. A situação da estratégia de saúde da família, por exemplo, é uma situação que não vai ter saída, porque nós temos que arranjar uma fórmula de contratação dos profissionais, dos médicos. Temos que arranjar. O Rio agora, o Hospital Dom Pedro II, na Zona Oeste, foi inaugurado. Foi inaugurado com que funcionário? Funcionário contratados terceirizados. Tem que terceirizar, sim. Como é que vai ser inaugurado o novo hospital municipal também, da Ilha do Governador, Hospital Paulino Werneck? Também com funcionários e médicos terceirizados. E qual é o salário? De R$7 a R$9 mil por mês. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos manter essa situação, porque nós não vamos poder fazer concurso esse ano. E o ano que vem, até preparar um novo concurso, a população já não pode mais sofrer, porque vai aumentar a morbidade, vai aumentar a mortalidade, cada vez pior a situação do Raul Sertã, porque ele vai continuar recebendo, pela essa situação hospitalocêntrica, todos os pacientes que não conseguem ser atendidos nos ambulatórios. É mais um apelo que eu faço. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Próximo vereador inscrito, o vereador Márcio Damasio, que também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Eu quero iniciar a minha fala nessa noite, fazer aqui um pedido, uma solicitação ao executivo, ao prefeito da nossa cidade. Quando o vereador que me antecedeu aqui falou a respeito das filas no hospital, e eu quero fazer aqui uma reclamação em nome ali dos moradores lá do 3º distrito, onde a gente teve uma luta muito grande, enquanto o vereador Renato Abirrâmia era secretário de saúde. A gente conseguiu, através da boa vontade dele, que colocasse ali um médico naquele posto de saúde que estava há tanto tempo sem funcionar. E agora voltou a funcionar. Mas é inacreditável, senhores vereadores, senhor presidente, que até ali naquela região as pessoas estão indo para aquele posto de saúde para tentar uma vaga de atendimento. Tem pessoas chegando 2 horas da manhã, 1 hora da manhã,
nessa madrugada fria, para ficar na porta de um posto de saúde para tentar uma ficha de atendimento. Então, vereador Vanor, fica aqui a minha solicitação para que o executivo da nossa cidade pudesse olhar, né, com mais atenção, com mais carinho. Não é aqui, a gente está aqui não fazendo uma cobrança, né, mas pedindo com todo o carinho para que pudesse olhar. Imagine, lá naquela região do interior, as pessoas também já estão levantando 1 hora, 2 horas da manhã, indo para o posto de saúde, ali em Centenário, para tentar uma ficha. É doloroso, é difícil a gente saber da situação de um ser humano ter que passar por isso. Por outro lado, senhor presidente, eu também quero fazer aqui um elogio à Secretaria de Agricultura do nosso município, que nos últimos dias, não sei se os senhores observaram em frente à prefeitura, a quantidade de máquinas, de tratores, implemento, caminhões, que a Secretaria de Agricultura, a prefeitura do nosso município, se equipou para ajudar ali os agricultores nas estradas vicinais. Também a Secretaria de Agricultura do Estado, eu não poderia deixar de falar aqui também de público, porque a gente vem a essa tribuna e cobra do governo do Estado, cobra as ações do governo do Estado, e eu creio que o nosso município ainda tem muita coisa para que o governo do Estado venha a realizar, cumprir as promessas, mas eu quero falar a respeito da área da agricultura. E nós temos que ser justos. Na agricultura, na área da agricultura, o governo tem dado uma grande atenção, um grande apoio ali na nossa região, onde as estradas vicinais ali da nossa região estão sendo todas recuperadas, graças à força-tarefa ali das máquinas da agricultura do Estado, onde eles têm se empenhado. Hoje eu estava conversando também com o secretário de obra do município para que pudesse nos ajudar em contrapartida, em colocação de bica corrida nos locais que as estradas estão sendo recuperadas. Então, a gente vem a essa tribuna, às vezes, cobrar, mas também eu venho aqui fazer um elogio a toda a força-tarefa da Secretaria de Agricultura do Estado, que tem feito um excelente trabalho ali na nossa região, recuperando várias estradas dentro das propriedades dos produtores rurais. E então eu fico aqui o meu agradecimento ao secretário de Agricultura do Estado e ao secretário de Agricultura do município pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela boa vontade de ter trabalhado aí umas emendas parlamentares e conseguiu equipar a Secretaria de Agricultura do município. E daqui por diante a gente precisa contar, né, com a boa vontade que possa haver contratações de funcionários para manusear esses equipamentos que estão chegando no nosso município, para que possa trazer um grande desenvolvimento na agricultura do nosso município, onde a gente sabe que a agricultura ela tem um grande potencial no nosso município, mas precisa ser reconhecido para que a economia do município também possa aumentar através da agricultura do nosso município. Fico aqui o meu agradecimento e eu encerro minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Vanorzinho, dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que têm entrado em contato comigo, solidarizando pela última votação, onde a gente não fizemos mais que obrigação, seguimos as normas da Constituição Federal. E muita gente tem ligado, parabenizando, tem passado e-mails pela posição que nós tivemos na manutenção da representatividade na comunidade. E queria
deixar também, senhor presidente, registrado aqui, o vereador Márcio Damasio falou da situação da saúde. É lamentável. Ontem eu tive com o que vem ocorrendo, ontem eu tive com algumas pessoas de Pilões, e não só Pilões, mas toda a comunidade do 3º Distrito, Campo do Coelho, além de levantar cedo para tentar consulta no posto de saúde, numa situação nunca vista no 3º Distrito, além do mais, chegam e não têm condições de ter as fichas que desejam. Quando ontem, parece que ontem, quando chegou na 10ª pessoa, já tinha acabado as fichas, 10 pessoas saíram sem ser atendidas, sem ter a ficha para o médico, devido à precariedade que se encontra a saúde no nosso município. Isso é lamentável. Infelizmente, vereador Márcio Damasio, a gente já não sabe o que a gente fala com as pessoas. Eu confesso a Vossa Excelência e os demais vereadores que o que eu tenho falado é que, não sei se é felizmente ou infelizmente, falta um pouco mais. O que a gente só deseja é que esse mandato termine o mais rápido possível, porque as pessoas perderam a esperança, a expectativa de que as coisas vão melhorar. E só vão ter essa expectativa resgatada de que as coisas vão melhorar com um novo governo, uma nova mudança política em nossa cidade, porque dentro do que está, as pessoas não têm mais esperança, principalmente com relação à saúde, o caos em que a saúde se encontra. Nunca visto isto, principalmente nas áreas rurais, os médicos de família não funcionando. É lamentável, já fica repetitivo a gente falando isso. Quando há 20 anos atrás a gente tinha o programa de saúde médica de família indo nas comunidades, Pilões, Conquista, a gente hoje não vê mais isso, pelo contrário, vê as pessoas indo ao posto de saúde para tentar fichas para médicos e não conseguindo a ficha. Isso é lamentável a gente se sentir amarrado, vereador Reinaldo Rodrigues, e não conseguir dar uma posição sensata à comunidade. E o que a gente está vendo na saúde, dia a dia, é cada vez mais o caos. Eu lamento falar mais uma vez isso. Entendo que a saúde na nossa cidade é questão de intervenção. Não tem mais como a gente suportar a situação das pessoas nos procurando, exames não sendo autorizados, pessoas internadas e não fazendo exames. É lamentável que isso venha ocorrendo. E a gente não poder, vereador Edson Flávio, tomar uma atitude, a gente não ter como uma resposta plausível para dar às pessoas que nos procuram. E, pelo contrário, quando a gente passa em frente ao hospital e vê aquele número fabuloso de pessoas esperando para ser atendido no posto de urgência do município, a gente se sente frustrado como político de ver uma situação dessa, lutar e não conseguir resultados para beneficiar a comunidade. Vereador Edson Flávio. Vereador tem toda a razão, quero cumprimentá-lo com uma boa noite. Hoje, aqui na saída da Câmara, uma jovem senhora me chegou e falou: vereador, olha a situação que a gente está passando. E ela falou o seguinte: nós precisamos de vocês. Nós sabemos que quem decide essa questão da saúde não são vocês. A senhora, né, consciente, falou: não são vocês que definem, mas nós sabemos que vocês podem gritar, que vocês podem clamar, que vocês podem falar por nós. E eu falei: isso nós temos feito realmente. Inclusive, diversos requerimentos de informações. Ela falou acerca das ambulâncias, eu mostrei para ela um requerimento de informações e que nós temos feito com a situação das ambulâncias no pátio. Mas o município, o vereador, a prefeitura municipal precisa reconhecer e jogar a toalha. A gente vê essas lutas agora, tem uma modalidade aí, que o camarada, quando judô, que dá 2 tapinhas no chão, diz que perdeu a batalha. O município tem que assumir que perdeu a batalha na gerência da saúde e clamar pelo apoio do governo estadual e do governo federal, principalmente do governo estadual do senhor Sérgio Cortes, secretário de Estado de Saúde, ineficiente na questão da saúde no Estado. Ineficiente. Se ele fosse eficiente,
A saúde do Rio de Janeiro não estava igual a matéria que passou um dia desse na Rede Record, onde uma médica chegou no corredor do hospital com a câmera e ela disse: eu não aguento mais, eu sou hipertensa, não aguento mais ter que atender o número de pacientes acima do limite, todos querendo um bom atendimento, e o governo do Estado não resolve o problema. Palavras de uma médica. Ela até disse o seguinte: eu sei que depois dessa entrevista eu poderei, não sei o que acontecerá comigo após essa entrevista, mas eu não vou me calar mais. Isso está no site da Rede Record, para quem quiser assistir. E aqui em Friburgo acontece diferente. Até mesmo os médicos do Hospital Raul Sertã, vereador, até mesmo os médicos do Hospital Raul Sertã, sobrecarregados, não gritam. Doutor Egídio, por exemplo. Doutor Egídio é o único angiologista do Hospital Raul Sertã. Único. E não grita. Não grita. Desculpa, doutor Egídio. O senhor precisa gritar. O senhor precisa ser a voz dos outros médicos e a voz do segmento que está sendo penalizado. Por quê? O atendimento médico perde a qualidade quando você tem que atender, vereador. Você tem que atender um número de pacientes acima do normal, tem que dar um atendimento rápido, não faz uma consulta direito, corre o risco de errar, corre o risco de prejudicar uma saúde de uma vida quando não grita. Os médicos do Hospital Raul Sertã precisam também gritar. E aí, eu termino, agradeço a parte, porque é muito triste. Eu acho que o município não vai passar atestado de incompetência se chegar e falar a verdade, não. Pelo menos fala a verdade. O governo do Estado precisa saber, o governo federal precisa saber. Na época da tragédia, nós liberamos muito cedo o pessoal da Marinha, o pessoal do Exército, o pessoal do Ministério da Saúde estava aqui. Dissemos para ele que estava tudo bem. A secretária de Saúde da época mandou: está tudo bem, pode ir embora. Aí o pessoal foi embora. O pessoal da fundação do governo federal foi embora. E agora nós precisamos até que eles voltem. Sabe por quê? Porque tem gente morrendo, literalmente. Porque não consegue ir para o CTI, não consegue ter o atendimento adequado, o médico custa passar para fazer a visita, o pediatra que está embaixo no CTU, ao mesmo tempo ele está na pediatria lá em cima, passa uma criança mal lá em cima, a enfermeira toma conta, até que ele sai do CTU e chegue lá, uma criança pode sofrer um mal maior. Então, eu agradeço pela parte, foi longo, mas essa senhora pediu para que possa gritar. E eu quero falar com os médicos, denuncia os médicos, bota a cara na tela, fala o que estão passando, para poder não comprometer a profissão dos próprios profissionais de saúde. Obrigado, vereador. E o vereador Edson Flávio, quando cita a situação do angiologista, isso são em várias áreas, mas quando, além de ter só um angiologista, doutor Egídio, que todos nós gostamos, respeitamos, a gente observa também que muitas pessoas, além dele não dar conta do atendimento às pessoas, muitas delas precisam ser feitas cirurgias. Não é feita vereador, cirurgia. Além de ser angiologista, ele ainda é o diretor médico. Olha só, olha que acúmulo de função. O camarada é diretor, é angiologista, tem que fazer um monte de coisa. Eu vou dizer uma coisa: alguém fica prejudicado nessa história. E, com certeza, quem mais é prejudicado é a população que vai lá ser atendido e não consegue o atendimento. E nesse volume, vereador, de pessoas que ele atende, que ele dá a consulta, além dele não conseguir dar as consultas necessárias, muitas dessas consultas são pessoas que precisam urgentemente de cirurgias e que não é feito, e que essas pessoas ficam retornando ao atendimento de urgência do Hospital Municipal Raul Sertã e talvez até dos ambulatórios, causando transtornos para aqueles que precisam ser atendidos. Então, eu conclamo, já fiz esse pedido aqui juntamente até na reunião específica na área de saúde, para que seja feito mutirões de cirurgias eletivas, para que realmente a gente possa diminuir o número de pessoas adoentadas em nossa cidade e, com certeza, dar um atendimento mais digno à nossa população. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ouvimos o vereador Vanô Breder, ouvimos o vereador Edson Flávio, ambos cobertos de razão com relação às suas falas e argumentações.
Haja vista que todas as manhãs, nos últimos 15, 20 dias, sou acordado, seja final de semana ou durante a semana, com pessoas fazendo ligações e reclamando com relação à falta de médicos, seja na UPA, seja no Hospital Raul Sertã. Mas se, por um lado, a gente tem, infelizmente, esta problemática com relação ao atendimento da população friburguense, no que tange aos médicos do Raul Sertã e da UPA, por outro, peço atenção aos nobres vereadores, que recebemos uma visita de um homem especial. Um homem que, quando decidiu uma formação em sua vida, decidiu curar as pessoas, decidiu ser médico, decidiu trabalhar no exercício que é um dos mais nobres das profissões que a humanidade tem, que é ser aquele guardião da medicina, da saúde. E falo do Dr. Romil Taó, que se faz presente aqui hoje na assistência da nossa egrégia e notável Casa de Leis. Dr. Romil, que é diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Browne, onde por vários anos todos nós constatamos várias faltas, sejam com relação à questão de médico, as filas à noite, seja com relação à venda de lugares nas filas para poder se obter uma ficha para médico, seja a falta de medicamentos e tantas outras reivindicações que o nosso cidadão tem direito, já previsto na Constituição, que saúde é dever do Estado e direito do cidadão, mas que, infelizmente, está constatado no nosso município, e isso posso dizer, há décadas, que, infelizmente, não tem esse tratamento. E o doutor Romil consegue ser uma exceção. Não tem dia, não tem hora, não tem local, não tem acepção de cor, de credo, não tem acepção de qualquer parte da classe que possa fazer em nossa sociedade. Sempre ligo para o doutor Romil, sempre atencioso, sempre com espírito público e, principalmente, sempre com o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Faço das minhas palavras iniciais rendendo homenagem a um homem que, com certeza, tem que ser um símbolo a ser seguido pelos médicos da nossa cidade. Nunca liguei para o telefone dele que eu visse que chamasse 2 ou 3 vezes, que ele desligasse. Nunca liguei para o telefone dele que ele não atendesse e depois não retornasse. Nunca recebi um não de sua boca, de sua palavra. Pelo contrário, mesmo os pedidos mais difíceis que eu recebo em meu gabinete, sempre ele fala, peça a pessoa para vir aqui, que vamos estudar uma solução para que a gente possa resolver o problema desse cidadão, dessa cidadã. Sim, vereador, fica à vontade. Quero também cumprimentar o doutor Romil, dizer que a gente entende e respeita a posição, a profissão médica, né, mas o que os médicos estão passando ali no hospital é necessário, né, que eles possam manifestar-se livremente, né, e parabenizar todos aqueles que ali atuam, porque a gente sabe que também tem determinadas situações que não depende do profissional médico, do profissional enfermeiro, do auxiliar, depende sim de uma estrutura administrativa e de uma política de governo para a saúde. E não tendo esta política, a gente fica ali apagando incêndio toda hora. Mas eu parabenizo o doutor Romil pela sua vida, pela sua atuação e todos os profissionais de saúde. E... Vereador Marcos. Fica à vontade, vereador. Cumprimentando também o doutor Romil, fazendo das suas palavras as minhas, pela sua dedicação, mas se não tivermos atenção básica, atendimento em nível de ambulatório, os prontos-socorros continuarão com uma pletória incrível e dificultando o atendimento, porque 400 pacientes por dia, 500 pacientes por dia, isso é impossível qualquer equipe atuar. Então, o cerne do problema é o ambulatório, que ele dirige a principal policlínica de Nova Friburgo, e também as outras unidades básicas, estratégia de saúde da família, para esvaziar os prontos-socorros e, em consequência, o Hospital Raul Sertã. Sem dúvida, e que no futuro, os próximos diretores de postos de saúde
possa ter uma aula com o Dr. Romeu de que forma deve se tratar o povo, de que forma deve se agir frente a uma instituição pública de saúde, conforme é o maior centro de saúde, Silvio Henrique Brown, da nossa cidade. Por outro lado, calcado também nesta fala, me remeto a uma proposta que fiz na nossa Câmara Municipal, no sentido de que a Secretaria de Saúde, todo final de semana, que mande um release para os meios de comunicações, sejam rádios, sejam jornais, sejam televisões, para que possa divulgar, seja no Raul Sertã, seja na unidade de pronto atendimento, quem são, quais são e as suas especialidades de médicos que estarão de plantão naquele final de semana. Haja vista, vereador Márcio Damasio, vereador Edson Flávio, vereador Renata Birramer, uma vez dando-se publicidade aos profissionais que naquele dia estarão naquela unidade de saúde, com certeza, professor Pierre, fica agregado este compromisso, não com a Secretaria de Saúde, não com o erário municipal, mas sim com toda a sociedade friburguense, porque cada um vai ter a informação de quem poderá, deverá e estará nesta instituição de saúde para que possa recebê-los e atendê-los. Realmente saltam os olhos a falta de compromisso que às vezes há com determinados profissionais com a nossa rede pública municipal. É importante nos remeter também que a questão que eu propus nesta Casa de Leis com relação à queima do lixo. O lixo virou ouro. O lixo virou ouro. Ou seja, hoje a gente paga cerca de 2 milhões de reais, quase 2 milhões de reais, para poder fazer aterro sanitário, ao passo que poderia queimar esse lixo aqui bem próximo em Cantagalo, eliminar estas impurezas e poluentes da nossa sociedade e, em troca, por um pequeno recurso, ter essa problemática do lixo resolvido. E, por outro lado, o dinheiro que sobra, vereador Marcelo Verli, que possa ser aplicado na saúde. Porque, óbvio, salários baixos não combinam com serviço público de qualidade e há muitos anos, infelizmente, os médicos não têm, assim como os professores e determinados outros profissionais, o funcionalismo público em geral, o reconhecimento no sentido de poder trabalhar em um emprego, receber um salário digno, através do suor de seu rosto, viabilizar recursos para dar conforto aos seus entes queridos. Então, com certeza, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, a melhoria do atendimento da coisa pública passa pela questão dos salários, que com certeza fazem falta para todos, porque tem que se dividir em 2, 3, 4 empregos para poderem viabilizar recursos o suficiente para viabilizar o conforto para os seus familiares. Por outro lado, agradecer à secretária de Turismo, Bianca Tempone, fui procurado pelas senhoras que são responsáveis, e nessa tribuna, Laura Milheiro de Freitas, fiz a cobrança, que são responsáveis pela Feira do Suspiro, pelo pessoal ali que aluga cavalo, pelo Rodolfo Acre, que é o dono responsável pela licença de concessão para o teleférico, pelo Gilberto Sader, no sentido de que se pudesse fazer pequenas melhorias na Praça do Suspiro. Ato contínuo, liguei para a secretária, coloquei em contato com todas essas pessoas que lhe falei, que nesse momento falei, e o que aconteceu? Ela pediu para que fizesse estas limpezas, estas melhorias, e com pouco trabalho rendeu muito resultado para aquela importante praça que é cantada em verso e prosa no hino da cidade de Nova Friburgo. Por outro lado, para finalizar, muitos assuntos, mas sempre o tempo pequeno, recebo, vereador Edson Flávio, sempre dezenas e dezenas de pessoas, todas as terças e quintas em meu gabinete. Recebo presentes, seja a Bíblia, seja um lenço, seja uma fita, seja uma imagem, cada um de acordo com a sua crença, me entrega algum presente para que possa me proteger.
Hoje recebi 2 presentes, vereador Marcelo Verli. Primeiro, uma menina de 7 anos de idade, que veio me conhecer. Aí eu perguntei a ela, por que você veio me conhecer? Onde que você me viu? Por que você gosta de mim? Porque eu quero ser vereadora. 7 anos de idade,